Notícia urgente que sempre tem prioridade, fala o presidente do Senado, a gente vai ouvir. Sabedores das dificuldades que há em relação a esse tema, cuja complexidade é muito grande, mas vamos insistir nesse caminho, que é um caminho reivindicado pelo setor produtivo, pelos prefeitos municipais, pelos estados da federação, de modo que temos esse compromisso de trabalho em torno desse tema. O segundo tema, que sei que é do interesse de muitos que me perguntaram, dos senhores jornalistas, referente ao voto impresso, que foi objeto de apreciação pela Câmara dos Deputados. Ontem a Câmara se pronunciou a respeito disso numa deliberação de plenário em relação à proposta de emenda à Constituição, que foi rejeitada, ou seja, não aprovada pela Câmara dos Deputados. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Eu quero reiterar a minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira, que possa se desincumbir dos caminhos das eleições de 2022 com o máximo de lisura, sem qualquer tipo de fato que possa ser apontado em relação à fraude ou qualquer coisa que o valha. Então, renovo essa confiança no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral brasileira e que tenhamos a normalidade do processo eleitoral no ano de 2022, pilar que é da democracia, do Estado de Direito. Portanto, fica esse registro e, basicamente, essa proposta de emenda à Constituição que me foi indagada a respeito de estar nela contida algum tipo de questão quanto a voto impresso, já há essa decisão da Câmara dos Deputados e esse assunto está resolvido. Muito obrigado. Fala rápida, mas absolutamente importante do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Eu vou pedir para que o Yuri Pita se posicione, para que a Renata Agostini se posicione, porque eu acho que vale uma rodada de análise. Por quê? Além de dizer que confia no sistema eleitoral, que confia na justiça eleitoral e que as eleições são rígidas, são limpas, são decentes no Brasil com o voto eletrônico, Rodrigo Pacheco acaba de enviar um recado direto a quem buscava um plano B, como relatou aqui a Renata Agostini mais cedo ao falar com o senador Eduardo Gomes, para ressuscitar a discussão do voto impresso no Congresso. Renata, Pacheco foi mais literal e impossível. Considero que a resposta da Câmara é suficiente e não cabe ao Senado ressuscitar esse assunto. Não vai reavaliar a PEC que trata de voto impresso. Foi claríssimo o presidente do Senado. Foi claríssimo e foi de voadora. Olha, esse assunto já foi resolvido lá, o assunto está resolvido, disse ele. Há a decisão da Câmara. Então, ele deixou claro, o presidente do Senado, um dia depois da PEC do voto impresso ser enterrada na Câmara, de que não vai patrocinar qualquer movimento para que haja andamento no Senado de um tema semelhante a esse. Ou seja, Rodrigo Pacheco envia mensagem hoje. Câmara derrubou, o Senado não vai mexer nesse assunto. Yuri Pita, o presidente do Senado foi direto e reto ali no assunto, né? Pois é, porque é o que a gente estava falando até um pouco mais cedo, Kenzo. Se na Câmara a votação estava resolvida, não era mais um assunto da Câmara, porque o plenário é decisivo, soberano e tem a sua autonomia para dizer isso, mas havia a necessidade, continua havendo uma necessidade de uma resposta institucional aos questionamentos, ao funcionamento do sistema e à lisura das eleições que vão ser realizadas no ano que vem. Daí, Rodrigo Pacheco encampar o seu papel como presidente do Congresso Nacional, não só do Senado, lembrando isso, quer dizer, se a Câmara decidiu nessa legislatura não anda por lá, não tem por que o Senado forçar a mão nesta legislatura com o assunto que está resolvido lá. Seria
seria, inclusive, incoerente entre as duas casas esse tipo de posicionamento. Daí a necessidade desse discurso, num momento que a gente viu, no dia seguinte, após a votação, uma série de dúvidas sobre a própria postura dos deputados terem sido colocadas num discurso do presidente Jair Bolsonaro para os seus aliados. E porque a gente sabe que muita gente faria, ou vai, apesar disso, fazer a pressão no Senado em virtude daquele projeto que está lá também de outras legislaturas. Eu quero seguir falando com a Renata rapidinho aqui, mobilizando o nosso time da análise, porque esse posicionamento do presidente do Senado, gente, a gente vinha falando aqui, né, Yuri, eu vou até voltar com você para fazer essa bola cruzada, a gente vinha falando aqui da expectativa e da pressão que os presidentes de partido estavam fazendo sobre Rodrigo Pacheco, e mais, que os presidentes de partido e o próprio judiciário viam apenas nele, Pacheco, uma chance de contrapeso, contraponto à aliança entre Arthur Lira e a presidência da Câmara. Fez jus hoje, ele nem esperou o debate esquentar, ele matou pela raiz. Verdade, quer dizer, justamente para esse discurso não pegar tração e não haver a pressão sobre senadores para que fosse pautado isso no plenário do Senado, a exemplo do que foi visto pelos deputados desde sexta-feira até ontem. Então, logo foi anunciada a votação no plenário da Câmara da PEC, que já havia sido rejeitada por uma votação expressiva na comissão especial, muitos deputados se queixaram dessa pressão nas redes sociais, por meio de e-mails, por ligações nos gabinetes. Houve uma força, uma ostensividade bastante forte, uma pressão bastante grande. Você estava falando mais cedo do PSDB, Dani, eu vi, por exemplo, o relato de que teve deputado pedindo para o partido fechar a questão para ter a justificativa de poder votar contra, porque a base estava fazendo uma pressão muito grande e o parlamentar não conseguiria aguentar sozinho se não houvesse essa retaguarda do partido.